Então, sem mais delongas, né, já estamos com o nosso participante aqui. Gostaria de apresentar para vocês quem vai começar essa sessão de palestras, que é o professor Saulo. Então, Saulo Velasco, né, é um psicólogo fascinado por ensinar estudantes a aprender e professores a ensinar. Há mais de 10 anos ensina competências acadêmicas e habilidades de estudo a pessoas de todos os níveis de escolaridade. Além disso, presta consultorias para escolas de educação básica, aprimorando a formação de professores e coordenadores pedagógicos. Sua atuação profissional é pautada em uma sólida formação acadêmico-científica. Durante o seu mestrado, doutorado e pós-doutorado no Instituto de Psicologia da USP, pesquisou métodos para o ensino de habilidades cognitivas complexas, como linguagem, formação de conceitos, raciocínio lógico e resolução de problemas. Atualmente é professor e coordenador do curso de formação e ensino de habilidades de estudo no Paradigma, Centro de Ciências e Tecnologia do Comportamento, onde também leciona e orienta nos cursos de especialização e mestrado profissional em análise do comportamento aplicada. Nos últimos anos, tem percorrido o Brasil de norte a sul, ministrando palestras, cursos e workshops sobre diversos temas relacionados à psicologia e à educação. Em 2018, ao fundar a Lupa, junto com Henrique Ângelo, iniciou uma nova jornada com o propósito de ampliar ainda mais as possibilidades de aprender e ensinar do ser humano. Eu sou suspeito para falar, o Saulo foi meu professor, né, lá na USP, foi meu professor durante o meu doutorado. Foi com ele que eu aprendi o que era metacontingência. Vi muitas vezes antes, mas só ele me fez entender, carrego até hoje esse aprendizado. Então, Saulo, muito obrigado por estar aqui, é uma grande alegria poder compartilhar esse momento contigo e te ouvir nesse momento que a gente está vivendo agora. Muito obrigado, já. Saulo, agora é com você. Obrigado. Eu que agradeço muito, Hernando. É um prazer enorme estar aqui. Adorei o convite feito, na verdade, pelo Pedro Cabral, mas também em nome de toda a comissão, né, de organização desse evento. Queria falar que eu fui professor do Hernando, mas a gente era colega, na verdade. Ele fala que é professor, a gente era colega, né? A gente estava lá estudando junto e eu acabei, né, no pós-doc propondo uma disciplina. E aí foi nessa que o Hernando disse que foi meu aluno, mas eu aprendo com ele todos os dias, muito. Então, gente, um grande abraço a vocês, um prazer enorme estar aqui falando um pouco nesse evento maravilhoso que vocês organizaram, né, que tem essa abrangência inacreditável, acho que um evento de abrangência dessa forma e ainda gratuito. Parabéns a todos vocês pela iniciativa, estou muito feliz de estar aqui e com pessoas tão interessantes que eu amo tanto aqui, discutindo isso comigo. Pessoal, eu vou contar um pouco, né, do que eu tenho trabalhado, né, e como eu tenho pensado o autogerenciamento neste momento atual, né, que a gente está vivendo, dentro dessa loucura que a gente está vivendo atualmente, que é essa quarentena, né? Um ponto para a gente começar a falar é que o autogerenciamento, né, que envolve algumas, a gente vai discutir ali, né, 3 grandes repertórios que estão envolvidos dentro do que a gente chama de autogerenciamento. Essa é uma luta, né, que todos nós, seres humanos, travamos com nós mesmos o tempo inteiro, né? Agora, nesse momento de quarentena, óbvio que todas as dificuldades, né, todas as barreiras e todas as armadilhas comportamentais ou armadilhas de reforço, né, que às vezes impedem que a gente realize aquilo que a gente quer realizar, agora na quarentena isso tudo fica sempre mais difícil, né? Mas o autogerenciamento em si já é um tema caro à análise do comportamento e caro a todos nós, né? Todo mundo tem algum comportamento que precisa ser controlado, né? Alguma mudança de comportamento que você mesmo quer implementar, mas você não consegue. Todo mundo tem, né, dificuldades de fazer tarefas enfadonhas, difíceis, que você precisa realizar. A gente precisa, às vezes, se autogerenciar para comer melhor, para fazer exercícios físicos, para usar máscara agora, para conseguir ficar em casa em vez de cair às tentações de ir para a rua, aglomerar, que é tudo que todo mundo está querendo fazer. Portanto, o autogerenciamento ele é uma área, eu acho, curiosa dentro da psicologia, porque ela é um daqueles temas da psicologia que tanto o terapeuta quanto o cliente do terapeuta precisa aprender a fazer, né? Nós terapeutas, nós clientes, todos nós, de alguma forma, vivemos alguns conflitos que podem ser resolvidos, né, de alguma forma, ou minimizados por meio de alguns procedimentos de autogerenciamento. E eu vou falar hoje para vocês um pouco, né, do que a gente vai discutir aqui. Eu vou começar falando um pouco do que é autogerenciamento, né? A estrutura dessa fala aqui vai ser mais ou menos essa. Vou especificar, né, um pouco de quando, né, para que ele é necessário, ou seja, para que serve esse repertório. E aí sim entrar numa questão mais prática, ligada a algumas táticas ou algumas estratégias
de autogerenciamento. Bom, outro ponto para a gente começar a falar aqui, né, é que eu não quero que essa palestra, né, que as pessoas saiam daqui se sentindo culpadas ou se sentindo piores por não estarem conseguindo se autogerenciar. Né, eu acho que, pelo contrário, eu acho que nessa situação atual que a gente está vivendo, dada essa contingência adversa que todos nós estamos submetidos, é muito comum que a gente esteja tendo muito mais dificuldades, né, para realizar as coisas que a gente quer realizar, para ter motivação para fazer determinadas coisas. Né? Então, portanto, é normal não estar conseguindo realizar. A gente não deve se culpar com isso. Eu não quero que sair daqui também jogando regras e regras do que vocês precisam fazer, mas eu vou dar algumas dicas, né, de como a gente pode tentar, de alguma forma, melhorar a organização do nosso dia a dia, especialmente agora para o tema da aula, né, que é o home office, né? Mas tudo que eu for discutir aqui se aplica à autogestão de qualquer comportamento, como eu disse, comportamento alimentar, exercícios físicos, abuso de substâncias, o próprio estudar, né, que é a área que eu tenho mais me dedicado. Mas vamos falar aqui um pouco desse home office, né, que foi totalmente bagunçado, como eu disse para vocês, por essas novas situações, né? Por quê? Nós temos tradicionalmente, né, a maioria de nós temos tradicionalmente lidado com espaços diferentes para fazer coisas diferentes. Então, a maioria de nós tinha um local de trabalho separado, né, do local em que a gente vive a nossa vida, em que a gente se diverte, em que a gente faz outras coisas. E uma das razões pelas quais pode estar sendo difícil para muitas pessoas agora conseguir se autogerenciar no trabalho ou em casa é porque a gente está vivendo num ambiente compartilhado, um ambiente em que a gente realiza diversas atividades, além do próprio trabalho, e, obviamente, essas atividades vão concorrer, né, com todas, quanto mais, né, for difícil a nossa tarefa, mais custosa, mais demorada, mais árdua for a nossa tarefa de trabalho, mais fácil é a gente procrastinar, né, recorrendo, né, um conjunto de concorrentes que a gente tem à disposição em casa, violão, né, computador, né, jogos, filho, no meu caso, né, cachorro, a esposa, ter que fazer almoço, lavar a pia toda hora, enfim, isso tende a complicar a nossa vida aí. Então, na análise do comportamento, gente, o termo autogerenciamento, e se a gente for analisar a própria obra do Skinner, né, existem vários termos que estão relacionados a esta habilidade, né? A autodeterminação, autorregulação, o autogoverno, autogestão e autonomia. Né? Todos esses autos aqui, né, essas palavras autos, elas simplesmente significam que, de alguma forma, nós vamos ser agentes da mudança do nosso próprio comportamento, né? A gente vai se autorregular emocionalmente, por exemplo, quando eu organizo o meu ambiente ou mudo o meu próprio corpo para gerenciar algumas emoções, né? Para não sentir determinadas emoções ou para interromper algumas cadeias, algumas reações de cadeias emocionais logo no início dela. Ou estou falando de autodeterminação no sentido de arranjar o ambiente, arranjar as contingências da minha própria vida para aumentar a probabilidade de ocorrência de comportamentos que, de alguma forma, estão de acordo com os meus valores pessoais, com os meus propósitos de vida, ou com tarefas impostas externamente por alguém. Então, todos esses termos aqui se referem, de alguma forma, à mesma coisa, existem possibilidades da gente diferenciar cada um deles, mas eu não vou fazer isso agora. E este último tema aqui, né, a autonomia, eu acho que ela resume bem o propósito da autogestão, né? A gente sabe pelas perspectivas epistemológicas da análise do comportamento que nós assumimos que o nosso comportamento ele é determinado. E ele é determinado por contingências externas, né, pelo ambiente, né, um ambiente especialmente social, no caso do ser humano, né? E dado isso, né, o espaço que existe para a gente discutir a liberdade dentro da análise do comportamento é exatamente discutir o papel que nós podemos ter em gerir os nossos próprios determinantes. Né? Esse é o maior grau de emancipação que nós podemos alcançar, dada essa perspectiva de que o comportamento sempre vai ser controlado, sempre vai ser, né, governado por alguma variável, mas de alguma forma a gente pode ser autônomo, né, ao escolher e organizar o mundo para que a gente seja afetado por determinados determinantes. Né? Eu acho que esse é um ponto legal,
para a gente começar definindo autogerenciamento, porque o Skinner, ao falar disso, na obra dele, em diferentes momentos da obra dele, ele vai decompor o que a gente chama de autogerenciamento, ou que ele fala em alguns momentos de autogerenciamento intelectual. Ele vai decompor isso em três grandes repertórios. Três grandes repertórios que têm em comum o fato de que nós podemos nos dividir em dois, quase como se fossem dois eus, né? Pensando que o eu pode ser ali, né, a personalidade, como o Skinner diz, pode ser um conjunto de repertório, um repertório que se organiza diante de um determinado conjunto de estímulos, né? Ou seja, um repertório que a gente desempenha diante de um contexto muito específico, poderia ser visto como uma personalidade. Então, quando a gente está falando de autogerenciamento, a gente está falando que teria em nós como se fossem dois eus. Um eu que precisa realizar algo ou deixar de realizar algo, e um outro eu, né, ou um outro repertório, né, que vai alterar as condições para este primeiro se comportar. E eu gosto muito dessa perspectiva de dois eus, para a gente começar a pensar nesses dois repertórios, né, que se diferenciam. Então, quando a gente está falando de autogerenciamento, e o Skinner, na obra dele, ele fala que a gente pode discutir isso em termos de três grandes repertórios, como eu disse. Um primeiro grande repertório é o repertório de resolver problemas. Quando que eu vou me autogerenciar para resolver problemas? Quando eu estou diante de uma condição de privação ou diante de uma estimulação aversiva, alguma situação que a gente geralmente descreve popularmente como uma situação indesejada, para a qual eu não tenho imediatamente uma resposta que solucione essa situação, que elimine o estado de privação, né, ou que elimine essa estimulação aversiva ali. Então, o que eu preciso fazer? Eu vou precisar começar a me comportar para alterar o ambiente, e às vezes alterar variáveis do meu próprio organismo, para aumentar a probabilidade de que uma resposta à solução apareça. Então, por exemplo, quando a gente está aplicando isso, a noção de... Só para dar um exemplo simples, né, do que é resolução de problema e da diferença de um problema para uma mera condição aversiva a um estado de privação. Imagina que eu estou ouvindo aqui, eu estou num sítio, que eu estou chegando, né, de madrugada aqui na estrada e de repente o meu pneu estoura. Eu vou estar diante de o pneu estourou de noite, de madrugada. Isso é um problema? Não sei se é um problema, depende. Se eu tenho uma chave de roda, se eu tenho um macaco, se eu tenho um step cheio e se eu sei trocar o pneu, eu não estou diante de um problema, estou diante de uma condição aversiva ou de um estado de privação, mas não se caracteriza por um problema porque não tem nenhuma resposta imediatamente impedida. Eu posso ir lá e trocar. Agora, se eu não tiver a chave de roda, tiver faltando algum item, ou se eu não souber o que fazer, se eu não sei trocar, aí sim eu estou diante de problema. E aí a resolução de problema é tudo que eu for fazer para conseguir, né, me aproximar gradualmente dessa solução. Quando a gente aplica isso ao nosso trabalho, né, às vezes uma o que a gente pode fazer no autogerenciamento do trabalho é começar a identificar e eliminar algumas barreiras que de alguma forma impedem comportamentos relacionados ao nosso trabalho. Né? Que barreiras estão impedindo, né, a minha atuação? Né? O que eu preciso fazer? E às vezes eu preciso descobrir, né, qual é a ação que eu preciso desempenhar. Então, estou diante de um problema, muitas vezes, quando eu não sei o que fazer, né? Qual é a resposta, a solução que eu preciso emitir. Então, esclarecer, né, quais são as possíveis respostas a serem emitidas, identificar barreiras que possam estar impedindo, são algumas estratégias de resolução de problemas aplicadas aí ao autogerenciamento do trabalho. Depois eu vou descrever mais com detalhes isso. Outro grande repertório que o Skinner classifica aí como sendo de autogerenciamento intelectual é a tomada de decisão. É uma situação que se difere da situação de resolução de problema, porque diante da tomada de decisão, eu já conheço as possíveis respostas, né, os possíveis cursos de ação que eu preciso desempenhar. Então, no trabalho, eu tenho 5 tarefas diferentes, eu tenho que revisar um artigo, eu tenho que preparar uma aula, né, eu tenho que fazer um relatório, eu tenho, enfim, tudo aquilo que a gente faz, cada um de nós no nosso trabalho, ler um artigo, né, para escrever uma dissertação, um TCC, né, resolver exercícios, atividades, tudo aquilo que caracteriza o meu trabalho, da supervisão, é o conjunto de ações que eu preciso desempenhar. E eu vou tomar a decisão quando? Quando eu preciso esclarecer para mim mesmo quais são as possíveis implicações de curto, médio e longo prazo de cada um desses cursos de ações. O que acontece se eu fizer ou não fizer cada uma dessas coisas? Quais são as consequências para mim e para as pessoas envolvidas?
né, e as consequências de curto, médio e longo prazo. E com isso, com esse procedimento de tomada de decisão, eu posso avaliar, por exemplo, qual o grau de urgência de cada uma dessas tarefas, ou seja, qual tem o prazo mais curto, qual o grau de importância de cada uma das tarefas, tentando avaliar, né, o que aconteceria se eu não realizasse ou se eu adiasse cada uma delas, né, que consequências aversivas teriam. Eu posso começar a analisar as implicações, como eu disse, para outras pessoas, para que eu possa estabelecer prioridades. Eu posso definir qual é o custo de cada uma dessas respostas, por exemplo, de cada um desses cursos de ação, quão difícil é cada uma dessas, qual a quantidade de tarefa, de esforço envolvido em cada uma delas, para que, ao contrastar urgência, importância, a importância pode ser relacionada aos meus propósitos de vida, né, aos meus valores, né, ou consequências aversivas que são produzidas caso eu não desempenhe essa ação. E aí eu vou ponderar, a partir de urgência, quantidade de esforço e importância, prioridades, e traçar um plano aí, né, de ação para que eu consiga, inclusive, encadear tarefas de uma forma que seja mais inteligente, no sentido de sempre começar por tarefas mais difíceis, mais enfadonhas, né, que são aquelas tarefas que geralmente a gente deixa para o final, procrastinando geralmente. Mas o que acontece quando a gente deixa as tarefas mais difíceis para o final? A gente começa com aquilo que é mais fácil, né, porque aquilo nos, né, captura mais facilmente, a gente começa a fazer aquilo, e na medida que a gente vai trabalhando, a nossa atividade vai ficando progressivamente mais difícil, progressivamente mais custosa, progressivamente mais enfadonha. Então, a gente, de alguma forma, organizando das mais fáceis para mais difíceis, a gente pode estar se auto-sabotando durante o próprio trabalho. A gente cria uma condição em que a gente vai sendo pior a cada momento que passa de uma atividade para uma próxima atividade. Portanto, priorizar envolve, óbvio, começar primeiro com tarefas que são mais urgentes, mas também começar primeiro com tarefas que são mais difíceis, porque elas, além de demorarem mais para serem realizadas, pode ser que eu vou ter mais pausas, né, que eu vou né, me esquivar mais, que eu vou demorar mais a fazer, e simplesmente, dada a natureza e a complexidade da tarefa, pode ser uma tarefa que, de fato, eu preciso fragmentá-la em pequenos passos e distribuir esses pequenos passos ao longo de dias, dependendo da situação. Depois a gente vai falar um pouco dessa divisão, dessa quebra de tarefas complexas em tarefas menores, que é uma das formas que a gente pode utilizar para conseguir iniciar e romper a procrastinação, né? Iniciar o trabalho rompendo a procrastinação. Às vezes a gente olha para uma tarefa enorme, né, e aquilo desanima absolutamente, né? A gente fica ansioso porque o trabalho é imenso. Mas se a gente quebra tarefas grandes em pequenos passos, estabelece metas pequenas que sejam factíveis, né, e metas que, ao mesmo tempo que sejam factíveis, sejam minimamente desafiadoras para ter um valor aí motivacional, para a gente, né, se engajar mais, a gente consegue também se manter mais engajado e a gente consegue ter o prazer de terminar uma sessão de trabalho ou uma sessão de estudo, né, tendo concluído objetivamente alguma coisa, ou seja, tendo atingido um resultado tangível, um resultado palpável. Então, se eu estou lá descrevendo a minha dissertação, o meu TCC, o TCC em si, né, a gente não pode olhar para a escrita da dissertação ou da tese como uma tarefa só. Né? Se a gente for olhando para isso, cada dia que a gente for trabalhando, né, dentro desse processo, a gente vai avançar muito pouco em relação ao todo. Então, é muito fácil a gente chegar no fim de um dia de trabalho desmotivado, sentindo que não foi muito longe, se a gente fica olhando só para esse todo. Mas se a gente fragmenta em pequenos passos, ler um artigo num dia, fichar um artigo, fazer um resumo de alguma coisa, né, fazer uma tabela, e a gente vai decompondo, né, aquela tarefa complexa em pequenos elementos, isso faz com que a gente não só se engaje, né, mais facilmente nessas atividades, como também a gente vai se dar o prazer de, ao fim de um dia de trabalho, dar um cheque lá, que pode ter um valor reforçador condicionado importante para a gente. Eu acho que é o grande reforçador condicionado dos executivos é riscar na agenda feito, 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 feito. Essa é uma das coisas que pode adquirir valor, né? Estabelecer metas, a gente vai ver de alguma forma, é manipular OMs, operações motivadoras. Quando a gente cria uma meta pequena, factível e desafiadora para nós mesmos, a gente cria uma condição
que estabelece a atingir a meta como um reforçador. E, de alguma forma, a gente está ali se autogerenciando também dessa forma, porque a gente está criando operações motivadoras que irão, né, evocar comportamentos que eliminariam essa condição inicial, que é a meta que a gente estabeleceu. E, obviamente, o autogerenciamento, ele também envolve o que a gente chama de autocontrole na análise do comportamento, né? Que aí, num dilema de autocontrole, a gente fala que a gente está diante de uma situação que pode ser chamada acho que é o Baum, não sei se é o Baum ou é o Malott, que fala de armadilhas de reforço. Ele fala, o problema nosso, obviamente, todo mundo sabe disso, é que nós somos naturalmente impulsivos. O ser humano é naturalmente impulsivo, várias espécies são naturalmente impulsivas. O que significa isso? Nós somos muito mais sensíveis a consequências imediatas do que a consequências atrasadas. Né? E o autocontrole é exatamente a gente conseguir romper essa armadilha do reforço imediato que nos guia para comportamentos, às vezes, que vão na contramão dos nossos propósitos, dos nossos valores de vida, né? E a gente precisa controlar, né, o ambiente para evocar comportamentos que concorram com esses, né, imediatos, que de alguma forma pode trazer consequências atrasadas, né, punitivas, por exemplo. A gente vai ver os tipos de conflitos envolvidos no autocontrole daqui a pouco, né? Então, por exemplo, se eu estou precisando estudar, ou se eu estou precisando preencher um relatório, né, escrever um relatório, escrever um artigo, preparar uma aula, esta resposta, ela vai ter consequências, né? Só que geralmente as consequências desse trabalho são atrasadas. Né, o salário que eu vou receber no fim do mês, a aula que eu vou dar daqui a 3 dias, o artigo que eu nem sei se vai ser aceito ou não na revista científica, né? E, por outro lado, tudo que tende a concorrer com essas atividades tende a trazer consequências reforçadoras imediatas. Né, o videogame que está aqui do meu lado, o computador, né, outras atividades do computador, um violão, né, tomar uma cervejinha num sábado à tarde. E o autocontrole envolve a gente romper, de alguma forma, essa armadilha do controle imediato, para que a gente consiga, de alguma forma, implementar o nosso plano de ação para executar aquelas ações que a gente valorizou ali, que a gente acha que estão mais de acordo com os nossos valores. Bom, o Skinner, né, ao falar de autogerenciamento e de autocontrole, eu trouxe uma citação dele que eu acho que resume bastante disso que eu estou falando. Olha, ele fala o seguinte, quando o homem se controla, ou o homem ou as mulheres se controlam, escolhe um curso de ação, ele pensa na solução para um problema ou busca aumentar o seu autoconhecimento. Aqui já tem um ponto interessante, que por o autogerenciamento, né, uma condição necessária ao autogerenciamento é o autoconhecimento. A gente precisa identificar o que a gente faz, saber descrever o que a gente faz, e, obviamente, a gente precisa também descrever quais são as variáveis, né, que determinam o que a gente faz. Né, e que variáveis, né, controlam os comportamentos que concorrem com aquilo que a gente precisa fazer. Então, isso envolve o autoconhecimento. E ele está, ao fazer isso, se comportando. E aqui que é o ponto daquelas 2 eus que eu falei para vocês. Olha, ele se comporta precisamente como controlaria ele se controla precisamente como controlaria o comportamento de qualquer outra pessoa, pela manipulação das variáveis das quais ele é função. E esse é um ponto interessante. O que a gente faz com a gente mesmo ao se autocontrolar ou ao se autogerenciar é exatamente o que um pai pode fazer com um filho, um professor pode fazer com um aluno, um terapeuta pode ajudar um cliente. Mas quando a gente está falando de autogerenciamento, nós estamos falando que nós somos os professores de nós mesmos, nós podemos ser, de alguma forma, os terapeutas de nós mesmos, né? No sentido de que a gente pode definir o que é importante, o que nos controla, né? E estabelecer cursos de ação para a gente executar o que é preciso. Bom, então para que serve o autocontrole ou o autogerenciamento? Ele é extremamente importante para a gente conseguir romper, e aqui eu estou falando numa linguagem bem, né, simples, né, não técnica, mas romper maus hábitos e adquirir bons hábitos. Ou seja, toda vez que a gente está diante de comportamentos, de padrões de comportamento que se repetem no tempo, que é o que a gente poderia chamar de hábitos, né, mas que esses padrões de comportamento que se repetem no tempo, se eles trazem algum prejuízo para a gente, ou imediatamente, ou no futuro,
ou traz prejuízos para outras pessoas, a gente poderia chamar isso de um mau hábito. E, obviamente, adquirir bons hábitos, ou seja, estabelecer comportamentos que precisam ocorrer com regularidade, né, com consistência, só que comportamentos que tendem a produzir reforçadores para nós mesmos e, obviamente, para as pessoas com as quais a gente vive. Então, bons hábitos podem ser bons hábitos alimentares, bons hábitos de estudo, bons hábitos de autocuidado em geral, bons hábitos de sono, bons hábitos de trabalho. Então, quando a gente não está conseguindo, né, gerenciar de alguma forma bons hábitos e nem eliminar os maus hábitos, a gente poderia estar aí, esse tipo de padrão de comportamento está ligado ao autocontrole, né, ou autogerenciamento de uma forma geral. O autogerenciamento também é fundamental para a gente aprender e conseguir realizar, como eu disse, tarefas difíceis e custosas, né, fazendo aquilo que eu disse para vocês, quebrando, especialmente fragmentando tarefas longas, né, que têm consequências atrasadas, arbitrárias, geralmente arbitrárias, mas especialmente incertas, né? São aquelas consequências que você, como o exemplo do artigo é uma que eu dei, né? A consequência reforçadora é atrasada e incerta. Eu não sei nem se eu vou conseguir publicar ou não o artigo que eu estou escrevendo agora, né? E a gente precisa transformar consequências incertas, atrasadas, em pequenas consequências, em tarefas, né? Pequenas tarefas que produzam consequências mais imediatas, certas, tangíveis, palpáveis, que, né, produzam ali produtos que a gente possa olhar para eles, avaliar a qualidade desses produtos de maneira objetiva. O autogerenciamento também é fundamental para a gente alcançar objetivos pessoais, que tem tudo a ver com isso que eu acabei de dizer. Quando a gente define metas de vida, objetivos de vida, né? Onde eu quero estar daqui a 5 anos, né? Se eu quero vir fazer um mestrado, eu quero fazer um doutorado, terminando meu doutorado, o que eu quero fazer da vida? Eu quero trabalhar numa universidade pública, eu quero abrir uma empresa privada, eu quero ser um profissional autônomo. Quais são os meus objetivos pessoais de vida? Quais são os objetivos com relação à família? Quais são os objetivos pessoais que eu tenho com relação à economia, né? O quanto eu quero ter de dinheiro, eu quero poupar dinheiro para o futuro, eu prefiro... Enfim, se a gente define objetivos pessoais, propósitos de vida, eu posso me autogerenciar para desempenhar os comportamentos que são consistentes com esses objetivos, né? Comportamentos que, de alguma forma, vão gradualmente me aproximando, né? Me direcionando a esses objetivos que eu defini. Como eu disse, objetivos não são comportamentos, né? Por exemplo, passar no doutorado não é um comportamento, isso é um resultado. Se eu tenho como objetivo pessoal entrar no doutorado, esse é um resultado. O que eu preciso, então, é definir quais são os comportamentos que eu preciso desempenhar, né, antes disso acontecer, para que eu consiga atingir esse objetivo. E, para isso, eu vou ter que fragmentar essa tarefa em pequenos passos, né, como eu disse antes. E, obviamente, para viver uma vida mais eficaz e mais eficiente, né? O nosso querido Skinner, né, era uma das pessoas que né, um grande autogestor. Tem um texto maravilhoso do Epstein, foi aluno do Skinner, colega do Skinner, né? Que se chama Skinner as a Self-Manager, né? O Skinner como um autogestor, né? E o Skinner foi alguém que de fato aplicou o autogerenciamento na sua vida para escrever, para pesquisar, né? Para cuidar da sua vida pessoal, do autocuidado, para, né, organizar a vida de trabalho de forma compatível com o lazer. Ele foi alguém que conseguiu, sim, segundo ele, inclusive, o próprio relato do Skinner, viver uma vida eficaz, uma vida feliz, né, uma vida eficiente, gerenciando, né, as variáveis das quais o comportamento dele é função. De uma certa forma, a gente não pode deixar de ser controlado, mas a gente pode controlar o que nos controla. Bom, então, vou voltar aqui um pouco para a definição de autocontrole, para a gente ir pensando um pouco no como aplicar isso, né, às contingências de trabalho, né? O Skinner define de uma maneira brilhante, né, o autocontrole, como eu disse, como envolvendo duas respostas, né? O que eu chamei antes de dois eus, né, ou dois repertórios. A gente tem algum conjunto de comportamento, um comportamento ou um conjunto de comportamentos que a gente quer aumentar a probabilidade. Então, eu quero aumentar a probabilidade de uma resposta pouco provável, a resposta de trabalhar tantas horas por dia, de concluir tais e tais e tais tarefas, de ler tanto por dia, de escrever tanto por dia. O Skinner se impunha lá a tarefa de escrever 1 hora todos os dias, no mínimo, independentemente dele saber ou não o que ele queria escrever e o que ele deveria escrever, ele sentava e fazia isso, né?
e também diminuir a probabilidade de respostas que são muito prováveis, respostas que trariam consequências negativas a longo prazo, né? Consequências aversivas para mim ou para as outras pessoas. Então, o objeto do controle é sempre um comportamento que eu quero ou aumentar de frequência, que a gente tende a chamar popularmente do comportamento desejado, ou eu quero diminuir um comportamento que a gente tende a chamar mais popularmente de um comportamento indesejado. Né? E para fazer isso, existe um outro conjunto, um outro repertório, né? Uma outra resposta, né? Ou repertório mesmo, envolvendo várias respostas de manipulação das variáveis às quais essa resposta é função. Então, se eu preciso aumentar uma resposta, eu vou dispor no meu ambiente estímulos que evoquem essa resposta. E se eu preciso diminuir ou criar esses estímulos no ambiente, né, eu mesmo estabelecer ou, né, pedir ajuda para que algumas pessoas consigam evocar esses comportamentos, tal, organizar o meu próprio ambiente de trabalho para tornar o estudo mais provável, o trabalho mais provável do que qualquer outra atividade, e ao mesmo tempo, né, eliminar, na medida do possível, todas as fontes de estímulos que de alguma forma concorrem, né, evocam comportamentos que concorram com os comportamentos que eu quero controlar. E isso aqui seria o paradigma de duas respostas do Skinner ao falar de autocontrole. Bom, e aí aqui são os tipos de conflito que geralmente a gente está vivendo. Eu acho que vocês podiam, na medida que eu vou falando, pensando, né, no dia a dia de vocês, né, as dificuldades que cada um está tendo aqui com relação ao seu próprio trabalho em casa, e pensar em que situação de conflito, né, os comportamentos que você quer controlar se encaixam aqui. Né? Então, um conflito clássico do autocontrole, que foi muito bem foi descrito já pelo Skinner e por outros autores, né, o próprio Hacklin, você tem um comportamento que produz reforço imediato, mas produz punição atrasada, ou seja, produz um reforçador negativo atrasado, apresentação de consequências aversivas atrasadas. Né? Toda vez que a gente está fugindo de uma tarefa, né, porque ela é cansativa, porque ela é difícil, né, ou porque, enfim, o custo é muito elevado, ou porque tem muitas pessoas, às vezes a gente foge, procrastina, porque o produto daquele nosso comportamento vai ser visto por alguém. Né? Então, se eu tenho que entregar uma dissertação para o meu orientador, eu não quero desagradar o meu orientador, né? Eu quero que ele se orgulhe do meu trabalho, pode ser que eu procrastine mais. Quanto maior é a importância daquela atividade para mim, né? Quanto mais eu sou socialmente constrangido com relação à qualidade desse produto, maior tende a ser a nossa procrastinação. O que a gente vai fazer nessa hora? Com grande probabilidade, me envolver em outras tarefas mais reforçadoras, imediatas, ficar na Netflix, por exemplo, nas redes sociais, que produz ali um reforço imediato, mas ao longo prazo a gente vai produzir algum reforçador negativo, alguma punição, né, alguma coisa. Um outro exemplo de conflito é a mesma resposta produzir um reforço para mim, mas produz para o meu grupo uma punição, né, ou um reforçador negativo ali, né, produz um estímulo aversivo para o grupo. Né? Imagina que eu estou trabalhando em equipe, né? E esse meu comportamento, que eu diria mais impulsivo, de produzir reforçadores imediatos para mim, por outro lado, eu estou trazendo danos para o meu grupo em geral, porque o meu time não consegue entregar um determinado resultado, não consegue, né, cumprir determinadas demandas, e aí eu estou prejudicando o grupo de alguma forma geral. A resposta também pode produzir um reforço imediato para mim. Não, aqui a questão a resposta que produz o reforço imediato para mim impede outra resposta de produzir um reforço de maior magnitude, mais atrasado. Né? Então, um exemplo desse é um dos paradigmas do Hacklin. Né? A gente está diante de uma situação de que imediatamente eu produzo um reforço, só que menor, né? E essa resposta concorre com outras que produziriam reforçadores, maiores até, de maior magnitude, só que reforçadores atrasados ali. Vários dos exemplos que eu dei aqui envolvendo o trabalho são respostas desse tipo. Né? Respostas que agora eu estou trabalhando agora, não necessariamente porque se eu não fizer isso eu vou ser punido no futuro. Né? Mas eu estou trabalhando agora, mas o reforço é muito atrasado. Né? Vai vir distante, às vezes, como eu disse, incerto, o que torna ainda mais difícil a execução do comportamento. E outro desafio do autocontrole é a resposta que evita um reforçador negativo, né, um estímulo aversivo menor, imediato,
mas produz um reforçador negativo, um estímulo aversivo maior e mais atrasado. Então, esse aqui é o dilema, gente, da pia cheia. Né? Quando a gente tem lá 4 pratos na pia, vamos imaginar que lavar a pia, para mim, é algo aversivo, né? Tem características aversivas, ou seja, eu tenho um reforçador ali menor. Só que na medida em que eu não desempenho essa tarefa, né, eu produzo, ao evitar o contato com esse reforçador negativo menor, com esse estímulo aversivo menor, a pia continua se acumulando de louça, e aí, ao invés de eu entrar em contato com um aversivo menor agora, eu vou ter que lidar com um aversivo muito maior atrasado, depois. Né? Eu vou ter, em vez de 4 pratos, eu vou ter 6 pratos, mais uma panela toda engordurada, mais, não sei, enfim, copos e tal. Então, esse é um dilema também que a gente tende a envolver. Que a gente tende a estar envolvido diante de questões ligadas ao autocontrole. E todos esses conflitos podem, de alguma forma, se combinar para complicar ainda mais a nossa situação. E é óbvio que eles servem para qualquer padrão de comportamento, mas aqui a gente vai começar, né? A gente está aqui pensando um pouco mais de como seria isso diante das ligações das situações de trabalho, né? Em que a gente tem uma resposta de baixa probabilidade, porque essa resposta, né, a resposta de trabalho, né, os comportamentos envolvidos na tarefa, se eles forem comportamentos de alta probabilidade, ou seja, comportamentos que tenham reforçadores imediatos ou intrínsecos, né, disponíveis, a gente não precisa se autocontrolar. Isso é um ponto interessante. Quando é que a gente precisa se autocontrolar? A gente precisa se controlar quando os comportamentos a serem emitidos não produzem reforçadores intrínsecos, né? O reforçador não está embutido dentro da própria atividade, né? Ele não faz parte do próprio comportamento, né? Ou os reforçadores são atrasados, ou não existem contingências externas dispostas por outras pessoas, né? Controle externo suficiente para a gente emitir esses comportamentos, né? Porque às vezes eu não preciso me autocontrolar se eu tenho uma pessoa do meu lado que o tempo inteiro fica dispondo as contingências para eu me controlar, inclusive para eu emitir os comportamentos, né? Então, a gente não diria de autocontrole quando um pai organiza o ambiente de estudo de um filho para aumentar a probabilidade dele estudar. Mas se a criança, por exemplo, pede ao pai para ajudá-lo a fazer isso, a gente poderia falar que há aí uma resposta de autogerenciamento envolvida. Bom, então, eu vou agora, para finalizar nessa parte, né, final agora dessa palestra, vou falar de algumas táticas, né, que a gente pode utilizar para se autogerenciar ou para se autocontrolar, tanto no trabalho quanto em outras situações. A gente vai ver algumas táticas que envolvem a manipulação de antecedentes do comportamento, ou seja, mudar o contexto para que os comportamentos desejados ocorram, ou seja, para aumentar a probabilidade de ocorrência desses comportamentos indesejados, e, ao mesmo tempo, eliminar estímulos que geralmente evocam as respostas indesejáveis que competem, né, com as respostas que eu quero desempenhar, com os comportamentos que eu quero realizar. E a gente vai ver algumas táticas também baseadas em consequências. Né? Bom, com relação às táticas de antecedentes, uma das táticas que a gente pode utilizar é a manipulação de variáveis motivacionais, né, de OMs. Eu dei um exemplo aqui no trabalho, né, que é você estabelecer metas para você mesmo, é uma das formas de se manipular uma operação motivadora. Você se comprometer com pessoas de que você vai cumprir determinadas tarefas, também é uma forma de se construir, né, ou de se manipular variáveis motivacionais. Se eu viro para o Hernando e falo, Hernando, estou precisando entregar tal coisa, cara, é o seguinte, eu estou querendo escrever um artigo, você quer publicar esse artigo, né? E aí o Hernando fala, publica, mas você tem que me dar o prazo até tal. Aí nesse momento, né, eu falo, ou eu peço para ele, eu preciso que você me estabeleça um deadline, um prazo para entregar isso. Nesse momento eu estou manipulando uma variável motivacional que vai aumentar a probabilidade, né, de entregar esse trabalho e se tornar um reforçador ali, de produzir esse resultado que eliminaria aí a demanda que eu mesmo produzi. Mas a gente pode também fornecer dicas e deixas para nós mesmos. Né? Então, por exemplo, quando a gente faz um plano de trabalho, quando a gente decompõe o conjunto de atividades que a gente tem para realizar em pequenos passos, né, e faz um cronograma de ação, né, eu escrevo, na segunda-feira, tal hora, eu vou realizar essa e essa atividade deve ter este produto tangível, final, este resultado,
né, eu organizo o meu plano, um quadro na minha frente, né, com post-its mostrando, né, o que eu devo fazer em cada momento, eu estou me autogerenciando porque eu estou construindo dicas, né, deixas, SDs, estímulos discriminativos para mim mesmo. Outro ponto, outra forma de manipulação de antecedentes é a gente identificar, às vezes, em tarefas muito complexas, a gente fazer o task analysis, né, fazer a quebra da tarefa em seus elementos constituintes, e a gente simplesmente iniciar os primeiros passos de uma cadeia de resposta. Quase que produzir, né, sair daquela inércia comportamental. Então, essa é uma coisa muito comum e eu acho uma estratégia muito eficaz de autogerenciamento. Eu estou procrastinando iniciar uma tarefa, está difícil ali realizar, começar, e aí eu vou abrir o meu, falar, não, então eu vou abrir meu computador e só vou dar um título para o meu artigo. E aí eu abro o computador, abro o Word e dou um título. Isso aumenta muito as chances de eu continuar desempenhando os elos seguintes da cadeia, né? Iniciar nas primeiras atividades, e especialmente no momento em que a gente lembra dela. Então, naquele momento, é o momento de ir lá iniciar. E eu poderia dar um exemplo seguinte. Imagina que eu preciso tomar um remédio, né, todos os dias, né? Mas eu tenho que tomar vários remédios, né? Então, aquilo é custoso e tal. E eu esqueço sempre disso. Então, no momento que eu lembrar disso, eu já posso colocar o remédio. Ainda não é a hora, mas eu já posso pegar a minha caixinha de remédio e já colocar numa posição visível para mim. Isso vai aumentar a chance de... Né, eu já desempenhei um dos primeiros passos, vai também aumentar a chance de eu seguir nessa cadeia comportamental. Outra coisa que a gente pode fazer, adicionar itens facilitadores da emissão do comportamento desejado. Ou seja, o ambiente de trabalho ou o ambiente de estudo, ele tem que ter conveniência. Ou seja, eu tenho que ter à minha disposição tudo aquilo que eu preciso para emitir o comportamento, né? E eu posso adicionar itens facilitadores do comportamento desejado de várias formas. Eu posso ter, né, todos os materiais organizados previamente, os textos que eu preciso ler, trazer água e deixar a água aqui à disposição para evitar interrupções, né, e fugas diante de tarefas um pouco mais difíceis. Né? Posso colocar uma música agradável nesse ambiente para evocar emoções ali que possam ser favoráveis ao trabalho contínuo. Eu posso criar um ambiente confortável em termos de uma cadeira confortável, uma mesa bem iluminado, ou seja, tudo que eu puder criar para facilitar a emissão do comportamento desejado, né? Formatar um computador que está travando o tempo inteiro, né? O que eu posso adicionar ali de itens que são condições para o comportamento, mas também podem evocar comportamento de alguma forma. Outro ponto é a gente conseguir limitar o comportamento indesejado, aquele que concorre com as tarefas que a gente quer realizar, com condições de estímulo muito restritas. Então, por exemplo, vou imaginar que um dos concorrentes para o meu trabalho é o videogame. Mas eu posso criar um quartinho para o videogame, né? Ou horários específicos do dia para o videogame e reservar essas condições, ou esse comportamento a essas condições mais restritas de estímulo, né? Por exemplo, deixar para beber só no fim de semana, enfim, restringir a ocorrência dos comportamentos a contextos específicos, né? E criar, de fato, relações de controle discriminativas entre esses contextos específicos, que podem ser variáveis temporais, espaciais, e o comportamento indesejado. E, por outro lado, dedicar um ambiente exclusivo para a emissão do comportamento desejado. Acho que esse é um outro ponto muito interessante. Como eu disse para vocês, o que dificulta bastante o home office é porque a gente está num ambiente que não é exclusivo de trabalho, um ambiente que evoca vários outros comportamentos, geralmente que produzem reforçadores mais imediatos, né, e comportamentos que vão concorrer com o comportamento de trabalho ou de estudar. Então, na medida do possível, a gente tem que tornar o espaço de trabalho o mais exclusivo possível. Né? Se eu tiver um cantinho na minha casa em que, ao sentar ali, eu só trabalho ou eu só estudo, perfeito. Se eu tenho uma única mesa em casa em que eu tenho que almoçar, tomar banho, sacanagem, almoçar, entrar na internet, né, jogar baralho, qualquer coisa, jogar videogame, se eu puder, pelo menos restringir um lado, uma quina dessa mesa ao trabalho, criar realmente um controle discriminativo exclusivo, naquele cantinho ali, virado para cá, tendo este foco de visão, aqui eu só trabalho.
Se eu quiser, né, fazer alguma outra coisa, eu vou me levantar desse cantinho, vou sentar no outro canto e vou mexer, e vou entrar na internet aqui, vou entrar nas redes sociais nesse outro lugar. Eu trabalhei com um concurseiro que a vida dele era assim, ele só tinha uma mesa em casa em que ele fazia tudo isso, e a gente conseguiu muitos ganhos em termos de produtividade com essa virada. Assim, ele começou a sentar de costa para um lugar que geralmente era o campo de visão que ele tinha ao realizar as outras atividades, e sempre que ele estava diante dessa condição de estímulo, ali ele só estudava. E ele se autogerenciava para, se dispersou, saia daí, né? Vai embora, vai fazer alguma outra coisa. Bom, eu tenho mais 5 minutos aí para a gente abrir para discussão, então deixa eu seguir aqui. E outra questão é a gente começar também a pensar em táticas baseadas em consequências, né? Essa aqui é um tema delicado, né? Eu gostaria de ter bastante tempo para discutir com vocês, né? Porque alguns autores falam sobre a possibilidade de auto-reforço, né? A gente, né, arranjar consequências reforçadoras para o nosso próprio comportamento, mas a gente precisa olhar com bastante cuidado com relação a esse conceito de auto-reforço. Acho que quando o comportamento ele é intrinsecamente reforçado, a gente pode talvez falar tranquilamente de auto-reforço, porque o comportamento produz por ele mesmo os seus próprios reforçadores, né? O reforço automático, o reforço natural, o reforço intrínseco, indica de alguma forma esse auto-reforço. Mas quando a gente tenta programar reforçadores para nós mesmos, né, administrar reforçadores para nós mesmos, a gente entra num conflito que é o seguinte, né? O que é reforço? Reforço é você consequenciar uma resposta, né, dispor um estímulo reforçador contingente à emissão de uma resposta. E o contingente aqui significa que precisa haver uma relação de dependência entre a execução do comportamento e o acesso a esses reforçadores. Agora, quando nós somos as pessoas que estamos no controle desses reforçadores, a contingência geralmente é muito frágil. Por quê? Imagina o seguinte, eu falo o seguinte, só depois que eu terminar esse artigo que eu vou assistir a minha série do Netflix. Aí deu 8 da noite, eu estou cansado, eu não terminei, eu falo, quer saber, meu, eu vou assistir. Ou seja, o reforço estava ali disponível já, né, e o acesso poderia ser feito a ele, independente de eu ter emitido ou não o comportamento. As pessoas que conseguem, de fato, né, não jogar, se definiu que ele só jogaria se tivesse cumprido tais e tais atividades, tem uma história longa, né, de segmento de regras e já tem um repertório de autogerenciamento muito bem estabelecido. Então, existe uma fragilidade na relação de contingência quando a gente está falando de auto-administrar consequências. Simplesmente eu posso ter acesso a elas sem ter desempenhado. Mas, de alguma forma, a gente pode experimentar, sim, alguns análogos de reforço positivo, alguns análogos de reforço negativo, né, ou de consequências punitivas auto-administradas, mas eu não vou ficar aqui defendendo que alguém se puna aqui diante da não execução de tarefas, mas o que a gente pode fazer é tentar organizar, sim, na medida do possível, essas relações sequenciais, né, entre atividades, né, que são mais difíceis, comportamentos de baixa probabilidade, e acesso posterior a reforçadores, atividades reforçadoras, bem parecido com o princípio de Premack, né, em que um comportamento de alta probabilidade, né, o acesso a um comportamento de alta probabilidade pode reforçar os anteriores, mas sabendo que a fragilidade existe com relação a essa contingência, né, entre comportamento e resposta. Bom, então o que a gente precisa fazer, né? Algumas recomendações finais aqui para a gente se autogerenciar. E para se auto-administrar consequências. Primeiro, evitar atividades preferidas cotidianas como consequências. Imagina o seguinte, se eu tenho o videogame como a minha principal atividade, né, reforçadora, não uso o videogame para reforçar, porque tem muita probabilidade de você, caso não cumpra o comportamento, a tarefa que você se autodeterminou, você jogue aquilo. Então, é muito mais interessante pensar em tarefas outras, que não sejam as preferidas, que não sejam aquelas que você já faz com regularidade, mas criar algumas consequências especiais para reforçar comportamentos. Né? O Malott, ele dá um exemplo que ele faz o seguinte, se você, todo fim do dia, você gosta de tomar uma cerveja e para assistir o esporte, não usa isso daí para reforçar qualquer tarefa, mas você pode usar uma cerveja especial
se você conseguir cumprir aquela atividade. Caso você não cumpra, você toma a tradicional. De novo, estabelecer, né, um critério de reforço que seja desafiador, mas que ao mesmo tempo seja atingível, seja factível. Se necessário, arranjar alguém para administrar essas contingências ou essas consequências, né? Se eu não consigo manter a contingência, né, firme, eu posso pedir para alguém, olha, para minha esposa, olha, só me deixa fazer isso se eu te mostrar que eu entreguei, né? Por favor, né, se comprometa com alguém e implemente, obviamente, o sistema mais fácil e menos intrusivo possível. Consequências complicadas, acesso a atividades complicadas, não vão ter o valor necessário, porque, primeiro, as consequências não vão ser tão imediatas assim, vão ser custosas, vai haver um custo ali para acessar o próprio reforçador. E aí sim, para terminar, algumas sugestões finais para um programa efetivo de autogerenciamento. Você precisa especificar primeiro quais são os comportamentos que você precisa controlar. Sem isso, não há possibilidade de autogestão. Isso significa o quê? Especificar qual é o comportamento que eu quero aumentar de frequência, né, os comportamentos desejáveis, e quais são os comportamentos que eu quero reduzir de frequência, que geralmente são aqueles que vão concorrer, né, com aquelas atividades. A vontade súbita de lavar a roupa na hora de que está fazendo o TCC e coisas do tipo. E aí começar a se automonitorar, né? A gente precisa automonitorar o nosso próprio comportamento num programa de autogerenciamento. O automonitoramento, ele inclusive gera autoconhecimento e permite que eu identifique mais regularidades entre o meu comportamento e determinados momentos, situações, contextos do dia que eu estou, né, que evocam mais ou menos os comportamentos que eu quero ou não quero emitir. Programar, como eu disse, algumas contingências artificiais para concorrer com contingências naturais indesejáveis, ou seja, fugir das armadilhas ali de reforço, criando de alguma forma contingências artificiais. Eu, por exemplo, estava 10 anos sem tocar violão, comprei um violão agora de novo e eu estou substituindo redes sociais por violão. Todas as vezes que eu quero entrar na rede social, eu pego o violão e fico treinando acordes, fico arranhando um violão ali, ou seja, criando um comportamento alternativo. Se comprometer publicamente, né, quanto mais publicamente a gente se compromete com relação ao comportamento, maior a chance da gente se engajar e cumpri-lo, porque a gente cria, né, uma demanda social, um constrangimento social na forma de uma OM, né, uma variável, uma condição aversiva que a gente precisa eliminar. Procurar um parceiro de autogerenciamento, alguém que possa te ajudar a fazer isso. Você está se autogerenciando se você tem pessoas que também conseguem, que você solicita para te ajudar a se autogerenciar. E, obviamente, se avaliar continuamente e reformular esse programa quando necessário. Peço desculpa, eu passei aqui 3 minutos, mas eu espero que dê tempo ainda da gente ter uma discussão, né? Este o ponto. Aqui vou deixar as referências aqui. E aí, Hernando, me diga como que é agora essa parte da discussão aqui. Muito bom, Saulo. Parabéns pela Obrigado. palestra, pela fala, né? Aprendi muito, como sempre, também. É um tema que a gente se identifica. Eu já fui me identificando em vários exemplos, vários problemas, várias soluções, né? E é incrível isso que a gente pega, né? Que tu faz em toda a tua fala de pegar coisas básicas, discriminação, toda a tecnologia de 50 anos de laboratório por uma atividade cotidiana, né? Uma habilidade ali que se espalha no nosso dia a dia, que faz parte do nosso trabalho, da nossa vivência e tudo mais. Acho que a análise aplicada que melhor pode ser aplicada, né, numa habilidade dessa, e com bastante competência, né? Então, muito bom, parabéns, foi excelente ouvir, e eu tenho certeza que temos perguntas e comentários, não é, Kenji? Temos sim, Hernando, parabéns, Saulo, mais uma vez também pela palestra. Boa tarde a todo mundo. Deixa eu dar uma olhada aqui no YouTube, nós temos algumas perguntas e comentários. O Chica Legari está perguntando aqui, era bem essa a minha dúvida. Na resolução de problemas, a resposta sempre está especificada? Então, algumas vezes... Bom, primeiro um abração, Tiago Calegari, colega também, foi aluno também. Então, a gente pode estar diante de um problema quando a gente sabe o que precisa fazer, mas de alguma forma a resposta está impedida, né? Ou não está bloqueada de alguma forma, né? Isso, eu sei que eu preciso trocar o pneu, mas eu estou sem a chave de roda. Então, estou diante de um problema. Mas a gente, às vezes, está diante de problemas ainda mais complexos, que são situações aversivas ou estados de privação, para os quais a gente não sabe nem o que precisa ser feito. Imagina que o meu carro parou e eu nem descobri qual é o defeito dele.
né? Se é o pneu que está furado, se é o motor que acabou a gasolina, né? E aí, nestes casos, eu preciso de manipular o ambiente, produzir informações, produzir estímulos discriminativos, organizar, abrir o motor, começar a olhar, começar a cheirar para ver se está fedendo queimado alguma coisa, né? Começar a olhar para as coisas para ver se evoca alguma possibilidade de identificar a resposta que solucionaria o problema. Aí eu entraria num outro problema, que agora garantir as condições para que essa resposta ocorra e solucione. Mas existem problemas ainda que estão mais lá atrás, que eu preciso descobrir o que fazer, né? E o que eu faço? Imagina o seguinte: tem uma pessoa que está ela está infeliz no trabalho, está insatisfeita no trabalho, e ela quer mudar de trabalho. Se ela já sabe o que ela precisa fazer, no sentido de que, eu sou psicólogo, mas agora eu quero ser lenhador. Eu estou pensando nisso porque hoje eu cortei uma árvore ali com machadadas aqui no sítio. Eu cheguei a pensar nisso. Se eu já sei quais são os possíveis cursos de ação, eu preciso, né, seguir uma tomada de decisão, avaliar as implicações de cada uma delas e escolher um caminho. Agora, se eu estou insatisfeito com o meu trabalho, mas eu não sei quais são os outros possíveis cursos de ação, o que mais eu sei fazer, o que eu posso fazer, que atividade eu posso me engajar, eu estou diante de um problema. E o meu problema começa a ser esclarecer para mim mesmo os possíveis cursos de ação que depois eu vou ter que priorizar por meio de uma tomada de decisão. Mas esse esclarecimento inicial do que eu posso fazer, então tem pessoas que vão fazer uma orientação profissional, que vão conhecer outras coisas para, né, entender quais são as possíveis respostas ou os possíveis comportamentos que podem ser emitidos. Maravilha, Saulo. Tem alguns outros comentários aqui do Tica Legari também. Excelente essa relação que o Saulo acabou de fazer entre o estabelecimento de valores e o autocontrole. Parabéns. Tem uma pergunta da Sônia. Só fazer um comentário sobre isso, né? O Cooper, né, o Hero e vários outros autores, especialmente os autores que vêm mais de uma corrente mais cognitivista, que eu acho que são absolutamente apreciáveis, e a literatura de autocontrole, autogerenciamento na psicologia cognitiva é muito rica, especialmente na aplicação disso. Eles discutem muito o papel do desejo, né, que é alguma coisa caro para analista do comportamento. Mas, no fundo, o que se diz é o seguinte: você só pode se autogerenciar se você tiver vontade de mudar o seu próprio comportamento. Você precisa querer mudar o seu comportamento para, né, se autogerenciar. Óbvio que desejo, né, a gente poderia ficar aqui horas falando o que é o desejo para análise de comportamento. Mas, de alguma forma, esclarecer valores de vida, esclarecer metas, propósitos, né, é uma das formas de você identificar o que você quer. Né? Ou seja, desejo, na verdade, são reforçadores, né? Ou a gente poderia chamar de OMs ou de reforçadores, né? Mas o objeto do desejo são os reforçadores, né? Então, no caso, o que é reforçador para o autocontrole? É você, inclusive, conseguir se autogerenciar. Vários autores discutem esse efeito, quanto é para o ser humano reforçador controlar o seu próprio comportamento. A gente, quando não consegue se autocontrolar, a gente fica deprimido, a gente se autodeprecia, a gente fica mal, a gente sente ansiedade, a gente acha que a gente é um lixo, que a gente é um impostor. Mas quando a gente organiza a vida e a gente consegue seguir o curso que a gente, né, traçou para nós mesmos, isso já é intrinsecamente reforçador, né? E isso vai na direção de... Desculpa, tinha mais uma pergunta, né, da Sônia. Isso. Deixa eu fazer a pergunta dela aqui. A Sônia: na autoobservação de si mesmo e registrar os próprios problemas para resolvê-los nas atividades diárias, você acha que isso produz um reforço do otimismo para melhores dias e menos problemas? Deixa eu entender de novo. Como que é a pergunta? Que eu me perdi. Acho que ela está falando sobre esse comportamento de se auto-observar e registrar os próprios problemas para resolvê-los em relação às atividades diárias. E se você acha que isso produz um reforço do otimismo para melhores dias e menos problemas. Deixa eu entender. Acho que, primeiro, no automonitoramento, né, no autorregistro ali, a gente pode registrar várias coisas. Os comportamentos inadequados, obviamente, né, que eu quero reduzir, mas é especialmente importante registrar os comportamentos adequados, ou seja, os comportamentos que eu quero aumentar de frequência. Porque o autorregistro do comportamento que eu quero aumentar de frequência pode adquirir valor reforçador condicionado. Então, quando você consegue fazer alguma coisa, né, que você planejou, como eu disse, pode ter o valor reforçador. O otimismo é uma questão delicada, né? Porque quando a gente está se autogerenciando, a gente precisa ter um certo otimismo no sentido de acreditar que é possível se autogerenciar.
né? Acreditar que é possível se autocontrolar, resolver problemas, né? Então, tem algumas condições clínicas, por exemplo, que o indivíduo perde o otimismo com relação à vida. Na questão do desamparo, por exemplo, ele deixa de, né, de alguma forma, né, de ser otimista com relação à solução dos seus próprios problemas. Ele aprendeu ao longo da história de aprendizagem dele que nada do que ele faz altera aquela condição. Então, um certo otimismo com relação à solubilidade dos problemas, né, de que pensar que problemas têm solução, que é possível fazer algo, é importante. Por outro lado, a gente não pode ter um otimismo ingênuo, porque o otimismo ingênuo faz com que a gente desista de tarefas difíceis e árduas mais rapidamente. Então, se eu começo falando, não, tá fácil, tá tudo aqui na minha cabeça, tal, é só eu sentar que eu vou escrever, não, tá tranquilo, tal. Aí, na hora que eu começo a escrever, travo. E aí eu falo, caramba, não vai dar. Não. Aí você entra em ansiedade, entra em pânico, fala, meu, não vai dar tempo, não sei o que, tal. Por que esse otimismo era ingênuo? Porque você não previu que toda tarefa difícil é um inferno mesmo. A gente tem que se preparar para o inferno, a gente precisa ter um pessimismo realista, um pessimismo útil, de entender, na hora que eu começar, não vai ser fácil como eu estou achando que vai. Porque a gente tende a superestimar o nosso eu do futuro, achar que amanhã eu vou estar mais motivado, amanhã eu vou estar mais disposto, tal, né? E aí eu estou mais otimista, ali chega na hora eu me desespero, né? Então acho que a gente precisa ter uma dosagem de otimismo, mas também um pessimismo mais realista e saber que é difícil, que eu vou ter que precisar quebrar mesmo as tarefas, né? E resolver problemas, se autogerenciar não é fácil, eu vou me decepcionar comigo, vai ter dia que eu vou fazer, que eu não vou conseguir cumprir aquilo que eu defini, e se eu não conseguir cumprir muitas vezes aquilo que eu defini, o que está errado é a minha meta. Não sou eu que estou errado. Então, eu tenho que ajustar a meta ao que eu estou conseguindo fazer, e não o contrário, ficar ali, né, me martirizando por não estar conseguindo cumprir as minhas metas. Perfeito, Saulo. Perfeito. Temos muitos outros comentários elogiosos a ti aqui. Depois tu dá uma olhada no chat para verificar também. Levantaram a hashtag aqui, Saulo Lenhador. Eu nem vou mostrar para vocês, mas olha o meu dedão aqui, ó. Parei porque eu machuquei. Olha o tamanho do dedo. Eu sou um lenhador de... Nossa senhora. Tá inchado, acho que eu quebrei o dedo. Aqui o Nicolau falando que poucas vezes ouviu análises teóricas tão boas de questões tão práticas, que foi ótimo, excelente, Saulo, palmas, outro abraço, Saulo. Obrigado, muita gente te elogiando mesmo, e pelo tempo, né, a gente vai encerrar por aqui também. Eu também gostaria de te agradecer muito, adorei tua palestra, ficaria a tarde inteira te ouvindo aqui fácil, com certeza, tu trouxeste uma contribuição muito importante para a gente aqui nesse período especificamente, né? Eu imagino que tem muito estudante aí sofrendo, eu incluso. Todos nós! E aí, Helder? Grande abraço, meu querido. Bom, é o que eu falei, todos nós vivemos esse dilema, né? Inclusive eu, obviamente, todos os meus dias, né? É isso, a gente não deve se sentir, inclusive como terapeutas, impostores por a gente tentar ensinar as pessoas aquilo que a gente não consegue fazer por nós mesmos. Né? Acho que esse é um ponto. Então, muito obrigado, gente. Vou sair da sala agora, né? E vou acompanhar o Helder aqui pelo YouTube. Perfeito, obrigado. Muito obrigado, doutor Saulo. Valeu por tudo. Obrigado, ficou a referência, né? Que a gente tem que se preparar para o inferno na vida, né? Preparar para o otimista e pessimista, né? O famoso espere pelo pior, mas torça pelo melhor. Exatamente. Muito bom, doutor. Então, um grande abraço, gente. Boa palestra, Helder. Até mais.